Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade a trabalhar aqui com as funções e hoje a gente vai aprender a trabalhar aqui com o mínimo. Bom, para isso vamos entender um pouco mais a fundo como funciona a função mínimo. Vamos entender a sintaxe dessa função. Aqui na sintaxe da função mínimo, nós temos o nome da própria função. Lembrar que ela tem um acento também, você deve digitar o primeiro número, o último número. E isso, na aplicação, que é o que a gente vai entender agora, sinal de igual, mínimo, o primeiro valor, pode ser considerado o primeiro número, e até o último valor. Aqui nós temos o quê? Um intervalo. Lembrar que a gente tem um separador de intervalo. E aí ele vai obter o menor valor em relação a essa série de valores que você selecionou aqui no caso. Bom, vamos colocar em prática no Excel. Para isso nós temos essa pequena planilha. Vou dar um pequeno zoom aqui, só para a gente compreender aqui. Ó, aqui na parte inferior à direita, você pode aplicar aqui no sinalzinho de mais e aproximar um pouquinho mais. Vamos entender nossa planilha. Na verdade é a mesma planilha da aula anterior. A diferença aqui é que a gente vai obter o menor valor. Então, para isso, vamos aplicar aqui a função mínimo, sinal de igual, lembrar do acento. Eu sempre falo em relação ao acento, porque senão, quando você digita, ó, olha o exemplo aqui, ó, eu vou apagar. Aí você coloca o i. E aí aparecem outras funções que começam com o i. E no momento que você quer usar a tecla Tab, é importante que você digite o acento, depois o i, e ele já lista todas as funções que você tem essa estrutura, no caso aí com o próprio acento. Lembrar que como a gente está trabalhando aqui com o mínimo, a gente tem a variação aqui, e a gente vai usar essa opção que está acima. Então, aperta a tecla Tab, seleciona o intervalo do primeiro ao último valor. Nota que nós temos aqui a estrutura completa, do B4, 2 pontos, separador de intervalo ao B9. Não esqueça de fechar o parêntese e dar um Enter. Lembrar que se caso você não fechar o parêntese, ele vai fechar para você. É importante que você tenha uma boa prática, né, de estar fechando, porque existem algumas funções e fórmulas que você precisa fechar o parêntese, senão o Excel dá algumas sugestões e essas sugestões têm algumas variações que não vão funcionar da maneira correta. Então, boas práticas, é importante que você faça isso, feche o parêntese, tá? Bom, como a gente está trabalhando aqui com uma função, o que você pode estar fazendo? Você pode estar alterando esses valores aqui e verificando se realmente a função ela está funcionando da maneira correta, né? Então, para isso, ó, vou colocar um valor menor aqui, no caso é o próprio 1000, ó. Nota que ele já encontra. Se eu colocar um valor menor ainda, ó, nota que ele vai atualizar. E se você clicar aqui dentro, em cima da função, nota que já está selecionado aqui, na parte superior, na barra de fórmulas, que é esse local aqui. Quando você clicar aqui na parte superior à direita, você vai perceber que ele mostra o local onde está a função, que é essa área verde, e o local aqui, ó, que está em azul, isso aqui é a estrutura da função. Então, do primeiro ao último valor, nós temos um intervalo aí. E aí, se você dá um Enter, ele executa isso. Então, significa que você pode estar trabalhando dessa forma. Bom, pessoal, a gente trabalhou aqui com a função mínimo, né? Que você vai obter sempre o menor valor em relação de uma série de valores. Basicamente, ela é o contrário da função máximo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.